Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o ex-deputado federal, Severiano Alves. Severiano, no bloco passado, a gente terminou o bloco falando sobre a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que é uma lei fundamental no processo da administração da educação do Brasil. Isso. E como é que foi a formatação dessa lei? A Constituição criou os princípios, né? Artigo 205 a 214, são os princípios constitucionais da educação. Muito rico esse capítulo. E ele precisava ser regulamentado. E quem regulamenta é a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Por isso que quando eu cheguei no Congresso, eu tive a felicidade de ser o presidente da Comissão de Educação e caiu exatamente na discussão o projeto de Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. O autor quem era? O senador Darcy Ribeiro, autor do projeto, também do meu partido, e o governo do Fernando Henrique apoiou o projeto. Tinham dois. Tinha um outro projeto do deputado de Minas Gerais, o Otávio Elísio. Era um projeto mais assim, apoiado pelos partidos de esquerda na época, PCdoB, PT, inclusive o meu partido na época, o PDT. Mas o Fernando Henrique apoiou o projeto do Darcy. E esse projeto teve muitas alterações. Eu mesmo viajei pelo Brasil discutindo e recebendo emendas. Eu sempre conto isso aí, que o Darcy teve aquele infortúnio de ser acometido de um câncer, teve que amputar uma perna. E aí ele me pedia para fazer os debates nacionalmente, né? Eu ia, tem lugar que me vaiava e tal, mas eu me saía bem, porque às vezes eu trazia sugestões e felizmente nós tivemos uma lei boa, né? Que já houve muitas alterações, mas é uma lei muito avançada e exatamente ela regulamenta os princípios constitucionais. Uma das emendas mais importantes foi a emenda que estabeleceu o piso salarial dos professores. E me parece que essa emenda é sua. Sim. Fico feliz em ser lembrado quando fala da emenda, porque ela não existia. A Constituição apenas falava em valorização dos profissionais da educação, que está lá no artigo 206, inciso 5º. E isso em 1996, a Constituição era de 88 e até ali não havia nada que valorizasse o professor. Aí me veio a ideia, já que nós tínhamos um fundo, que o fundo já é o Fundeb, né, que você conhece muito bem, você já presidiu o Fundeb. O Fundeb estabelecia, dentro do custo per capita, o 60% para o aluno, ou 60% para o salário do professor e 40% para a manutenção da escola. Bom, então eu digo, olha, o projeto não cria despesa, então nós vamos disciplinar esse repasse. Aí me veio a ideia do piso nacional de salário, e foi uma luta muito grande, eu sofri muita pressão de governadores, de prefeitos, porque não queriam piso, o professor, de regra aí no município era um salário mínimo, quando muito pagava era um salário, os estados também um saláriozinho pequeno, e um bocado de penduricagem, daí o professor precisava de um piso, um valor básico para incorporar as vantagens do cargo. E aí eu consegui aprovar e está lá no inciso 8º do artigo 206, piso nacional de salário dos professores. Então, eles passaram a ter um pouco de dignidade, porque na verdade esse piso não é o ideal. Muitos administradores reclamam que esse piso inviabiliza a administração municipal, sobretudo nesse momento atual de redução dos repasses federais e dos recursos próprios dos municípios. Mas antes de eu lhe perguntar sobre isso, eu queria lhe perguntar, você, como autor da emenda que garante um piso salarial dos educadores, dos professores, que sem dúvida nenhuma são muito importantes para este país, este piso ser menor do que o auxílio de moradia dos juízes brasileiros. Eu posso dizer, sem estar aqui querendo me promover, que isso é uma vergonha. Eu acho que o professor no Brasil ganha uma miséria. Eu queria que o professor, que eu fui aluno de professor, não é isso? Eu queria que o professor ganhasse pelo menos o salário como eu ganho de procurador federal. Então, eu acho um absurdo quando eu vejo o prefeito dizer que o que recebe inviabiliza, para não dizer mentira, eu vou dizer inverdade, que quanto mais pobre o município, mais dinheiro recebe. Por quê? Porque nós fizemos o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e esse fundo estabelece um custo mínimo por aluno. Então,
o fundo reserva, o fundo tira do município 20% da sua arrecadação. Se ele é obrigado a empregar 25%, está na Constituição, e o fundo tira 20% para o salário e para a manutenção da escola. Aí vai aplicar 20% sobre a receita do município. Se a receita, os 20% da receita for igual a R$1.000, isso hipoteticamente, e o custo de manutenção, ou o custo por aluno, for de R$2.000, a União complementa imediatamente. Então, quanto mais pobre o município, ou mais tem aluno, mais dinheiro ele recebe. E é o único ministério que tem recursos em abundância. Você falou a saúde, fora da Câmara, tem também, mas não sobre todas as receitas. E a educação é 18%, artigo 212. A União terá que aplicar 18% de toda a sua arrecadação tributária nacional em educação. Os estados, os municípios e o Distrito Federal terão que aplicar 25%. Então, esse privilégio já veio de 1988. Precisava disciplinar o investimento ou o gasto desse recurso. Então, a gente concorda que dinheiro existe. Dinheiro existe. E o volume desses recursos é compatível internacionalmente com países membros da OCDE. E por que a nossa educação é tão ruim? Pois é, quando foi feito o Fundef e o Fundeb, se fez um custo razoavelmente entendido, na época, que seria para ter uma educação não de boa, mas de mais ou menos de boa qualidade. Não era excelente, mas de mais ou menos de boa qualidade. Porque quando nós fizemos o Fundef, o custo do aluno era $23 no Brasil, mas antes do Fundef, antes de fazer o fundo, o custo nacional do aluno do ensino fundamental era de R$3. Quando nós fizemos o Fundef, nós passamos a exigir o investimento de $23, que era igual ao real, R$23. Já o Canadá, já o Japão, já a Suécia, eram mais de $150. Um custo para uma educação razoável. Então você vê a diferença. Esses países são assim, o topo da cadeia alimentar. Mas existem outros países que gastam mais ou menos similar ao Brasil. Sim. É porque aqui, eu digo assim, base com a experiência profissional, onde se tem mais processos no judiciário contra o prefeito, é exatamente por desvio de recursos da educação. Isso é da índole do administrador, do brasileiro? Por que isso acontece? A gente não quer acusar, mas eu acho o seguinte, que muita gente que vai para lá vai sem nenhum compromisso, vai com a vaidade de ser o prefeito, de ser o comandante, de ser o chefe. E chega lá, se cerca de um bocado de gente incompetente. Olha, a maioria dos prefeitos fica na cidade, não vai a Brasília buscar dinheiro. E aí você se depara com uma coisa grave. Todo mundo defende a educação, todo mundo fala educação é minha bandeira, né? Mas, na verdade, o que você tem que saber é o que é prioritário na educação. Eu passei 12 anos no Congresso Nacional, eu só fiz isso. Não foi só o piso salarial que me engrandeceu, não. Eu fiz muitas leis, eu participei da lei do ProUni, lei de Fundeb, de Fundef, tudo isso eu participei, avaliação nacional. Mas hoje eu acho que uma coisa é fundamental. Eu abro o artigo 208 da Constituição Brasileira e está lá. E mais o 5º da LDB. A educação básica no Brasil é de natureza obrigatória e, como tal, constitui-se direito subjetivo. O direito subjetivo é direito à vida, direito à educação, direito à moradia, direito ao trabalho, à segurança e tal. Tudo é direito subjetivo. Então, esse direito subjetivo é indegociável. É o direito natural, é o direito à vida. E aí a Constituição diz que no mesmo artigo, no parágrafo 1º, o não atendimento à educação obrigatória implica em responsabilidade civil e penal. Do ponto de vista legal, eu acho que a gente tem um conjunto muito bonito de leis de proteção. Mas o problema é executar isso. Mas vamos executar, sabe como? Eu acho que nós podemos executar. Então, hoje eu tenho oferta na educação fundamental. Eu tenho oferta no ensino médio. Mas eu não tenho oferta no ensino ou na educação infantil. E aí o Plano Nacional de Educação diz assim, com muita clareza, o Plano Nacional é de 2014, Lei 13.005, está lá escrito. Meta 1,
Até o ano 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos terão pleno acesso à escola, de pré-escola. Eu acho até que teve muito sucesso, porque parece que a taxa é de mais de Não, meu amigo. 90%, não? Não, não foi isso não. Nós temos 6 milhões e 500 mil crianças, cerca, né? Não estou dizendo o número exato, cerca de 6 milhões e 500 mil crianças no Brasil, sem creche e sem pré-escola. Pré-escola. Sem creche. A creche 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5. E essas crianças não sabem, ou as mães não sabem, que pode acionar o poder público, pode acionar a prefeitura, pode acionar o governo do estado, pode acionar a União para indenizar. Além do processo penal que apura a responsabilidade do gestor penal, porque ele pode até perder o cargo. Mas o brasileiro não sabe. Então, por que o político não vai para lá e não diz isso? Por que se acomoda? Ele tem medo do chefe dele ou do presidente do partido dele? Não, nunca. Eu desafio, quando eu passei pelo Congresso, que eu tenha votado em alguma coisa que contraste princípio daquele que me deu voto. Que é princípio, tudo em política a gente negocia. Agora, princípio não. Não existe isso. Então, por isso que hoje, todo político para o povo é ladrão, é corrupto, mas a regra não é essa. Eu acho que a exceção conseguiu sobrepor a regra, porque você tem 513 deputados hoje, 81 senadores. Mas parece que 60% desses deputados estão respondendo a algum tipo de processo. Não, é isso que eu queria dizer. Sabe quantos? Não. Entre deputados e senadores? 65 processos. Os outros que às vezes são acusados pela empresa não têm processo. Muitos não deixaram o rabo preso. Eu não quero dizer que o restante seja, vamos dizer assim, livre de qualquer coisa. Agora, eu digo que a grande maioria, porque acho que muito mais da metade, acho que são, essa metade, mais da metade é formada de políticos do bem, políticos que têm capacidade, têm responsabilidade, têm projeto, né? E eu, dessa parte, eu conheço. Então, eu acho que o perfil hoje, para o eleitor, o perfil do político, mudou, é diferente. Mas nós vamos continuar falando sobre isso. Mas depois das nossas mensagens comerciais, voltaremos aqui no Jogo do Poder, conversando com o Severiano Alves, logo depois dessas mensagens comerciais. É um minutinho apenas. Até já.